sou uma favor. filha amada de Deus, e nesse ciclo eu estou trabalhando a questão de estrutura interna, e eu estou nesse ciclo também trabalhando a questão da confiança. E meu nome é Roseni. E eu queria dar as boas-vindas para os nossos queridos, nossas queridas, nesta noite. Deixei vocês um pouquinho ansiosos, né? O que ela está falando e tal. Então, foi uma jogadinha para ver se vocês estão prestando atenção. Não, viu? Então, tem que falar a verdade aqui, né? Então, querido e querida, nosso assunto hoje tem a ver com a pandemia e tem a ver com os reencontros, os encontros e os reencontros que estamos tendo com a gente mesmo, com os familiares, e nesse recorte especial, o Will vai estar falando sobre a questão do trabalho, né, Will? Então, eu vou deixar você se apresentar, querido. Tá bom, boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de procrastinação e codependência. Meu nome é Williams. Boa noite, pessoal. Queria também dar as boas-vindas para os nossos irmãos e irmãs surdas e surdos. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, e é muito legal ter o Bruno fazendo essa tradução. Muito bem, Will, nós vamos partir direto para a sua história de vida, e eu pensei em fazermos um pouquinho diferente nesta noite. Vamos enfatizar a questão da tua área de recuperação, da minha área de recuperação também, que é a codependência emocional. E uma das definições de codependência é o fato da nossa identidade vir de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Essa questão de sermos filhos e filhas amadas é tão complicado, porque a gente sempre entende que é o que eu faço que me determina, que é quem eu conheço que me determina, que é o trabalho que eu tenho que me determina, e nós vemos que isto vem de uma infância na qual nós não fomos nutridos o suficiente, né? Eu inventei uma palavra, Will, chamada codependenciômetro. Codependenciômetro. É algo imaginário, um instrumento imaginário que mede nossa codependência. E todos nós temos a codependência, né? Todos nós temos um grau, até por estarmos vivos, né? Mas quando o codependenciômetro marca mais que 36 graus, aí já está doentio. Até 36 é normal, mais do que isso é doentio. E quando marca mais, tem muito a ver com essa falta que nós tivemos na infância. Então, fala um pouquinho da sua infância, e se você concorda com essa definição, me fala um pouquinho como que a tua codependência se instalou. Sim, boa, Rô. Eu venho de uma família que nós somos em 8 irmãos, tá? É uma família relativamente grande, né? Principalmente para hoje, mas para a época também. E os meus pais, eles tiveram esses 8 filhos, porém 4 faleceram, né? E dentro desse desenho da nossa família, eu tenho uma diferença de 11 anos entre o terceiro irmão, que eu conheço, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer os outros 4. Então, a minha relação com a minha família, eu costumo dizer que ela é híbrida, né? O formato, porque embora seja ali com mais 3 irmãos, eu não tive a oportunidade de participar do convívio e do crescimento dos 3. Então, sempre eu ouvia a história dos meus 3 irmãos, né? Do relacionamento com os meus pais com meus irmãos, por exemplo, indo para a praia, pegando estradas, indo para chácaras, visitando os meus avós, mas eu não tive essa oportunidade, né, de ter esse convívio direto com meus irmãos. Então, híbrido também porque eu tive, com essa diferença, meus irmãos casaram, eu participei ali do casamento de um irmão, né?
Só que aí eu entro numa fase entre eu, meu pai e minha mãe. Então, é uma família mais... É quase criado como um filho único também, né? E tem um recorte que pelas complicações ali que minha mãe teve nos outros partos, eu nasci de 6 meses e meio, né? Então, eu sou de 6 meses e meio. Na gestação, foi uma gestação que a minha mãe teve ali de risco. Eu fiquei 1 mês e meio ainda no hospital, por conta ali da forceps, porque também foi bem no atípico, né? E aí todo o cuidado que a minha mãe teve, né, tanto durante o período da gestação e do último filho, vim numa situação, nessa configuração, nesse desenho. Então, a minha relação e o cuidado, principalmente do lado da minha mãe, cuidado materno, foi mais acentuado do que os outros, né? Então, por toda essa conjuntura, né? 11 anos de diferença, o último, né? Então, o foco, o cuidado, quase ali a redoma, foi maior, né? Entendi. Will, você também no seu testemunho de vida, você fala do teu pai, da limitação de tempo que ele tinha com a família e da fome que você tinha de ter tempo com ele, de ter uma vida de um filho, né, funcional assim com o pai. Fala um pouquinho, você lembra dessas situações, do seu desejo de ter um relacionamento com seu pai? E como isso aconteceu? Se aconteceu? Sim, lembro. O meu pai, ele sempre trabalhou à noite. Tá? Meu pai, a profissão dele sempre foi ligado à parte de vigilante, vigia, né? E nos últimos anos também como porteiro, né? Então, meu pai sempre trabalhou à noite. E o horário que meu pai estava em casa era sempre a partir das 6 da manhã, e era o período que eu ia para a escola, né? E então, quando eu voltava da escola, por volta ali da meio-dia, 1 hora, eu ainda pegava o meu pai descansando, então tinha aquela limitação, né? Olha, não atrapalhe porque o seu pai está dormindo, porque precisa trabalhar às 7 horas. E quando meu pai estava de folga, eu lembro nitidamente, eu sempre intitulei meu pai como o professor Pardal, porque eu sempre admirava, ele sempre arrumava as coisas da casa, eu sempre ficava encantado olhando ele, né? E só que tinha essa falta, né, de estar mais com ele por conta dos horários e por essas restrições que chegavam até mim, falando, não faça barulho porque seu pai está dormindo, né? Então, meu pai, de alguma maneira, ele não estava acessível, né? Não só por uma conjuntura de horários e trabalhos, mas por essa fala também que vinha também da minha mãe, né? E essa vontade que partia de mim de estar ali com meu pai, eu também buscava alguns mecanismos para estar mais próximo do meu pai. Por exemplo, em todo o café da manhã, no final de semana, eu sempre procurava, por exemplo, dar uma bolacha ou dar um chocolate para ele, né? Era uma maneira de eu acessar. E meu pai não gosta muito de doce, né? Então vinha sempre uma negativa, né? Não, eu não quero. Então eu sempre tinha era uma maneira de eu acessar. Uma outra maneira de eu acessar a atenção dele, eu sempre, quando ele estava arrumando o carro dele, eu ficava muito próximo da caixa de ferramenta dele, né? E era uma maneira de eu acessar, ter ali muito próximo dele. E, Will, uma coisa que me vem à mente agora é nós temos muitas dificuldades em perceber que os nossos pais eram de carne e osso e não tiveram como nos dar, muitas vezes, essa nutrição emocional. Nós somos nutridos com leitinho, nós fomos nutridos com um mingauzinho, com a frutinha, mas emocionalmente, muitos de nós não fomos nutridos. Sim. E nós temos muita dificuldade em admitir isto, principalmente no teu caso, porque
eu estava lendo o seu testemunho, me fala um pouquinho sobre o falecimento dessa mãe, sobre as questões que isso trouxe para você. Nós temos dificuldade em admitir que nossos pais eram falíveis e não foram perfeitos, não quiseram nos nutrir. Fala um pouquinho mais sobre isso, para depois nós entrarmos na questão do trabalho. Perfeito. Com esse recorte, com esse desenho, né, do trabalho do meu pai, eu fiquei também muito próximo da minha mãe, né? Com o passar do tempo, eu quase cheguei a ficar mais confidente da minha mãe e automaticamente levar as coisas para ela do que para o meu pai. A minha mãe teve um período também que ela ficou mais doente, só que para mim também, aí acho que é importante colocar, eu sempre, lá no início, eu sempre levava muito para a ideia, para a fantasia, né? Então, desenvolvendo mais essa habilidade de enxergar, de analisar o todo. E quando a minha mãe ela começa a ficar mais doente, ali no final de 2009, 2010, e eu levava a minha mãe muito no hospital, até por conta do desenho. Meu pai trabalhava à noite, minha mãe passava mal, eu que levava ela para o hospital. Só que quando a minha mãe ela chega, e eu estava trabalhando, ela tem um AVC, e eu vou para casa, meu pai falou, sua mãe teve um AVC. Esse período, eu estava, 6 meses antes, eu tinha passado também por uma situação de saúde. Tá? Então, eu tinha acabado de sair de uma complicação ali de saúde, 6 meses, estava 6 meses em tratamento, e aconteceu essa perda. Quando a ficha caiu, assim, minha mãe faleceu, para mim foi difícil a questão do luto, né? Porque até então a minha vida também ali de confidentes, de aproximação, era muito com a minha mãe. E eu percebi ali o meu luto, ao invés, eu não conseguia chorar o meu luto, né? Porque dentro da minha característica, da minha jornada, hoje eu tenho consciência, mas eu pensava que eu era aberto aos meus amigos. Não, pelo contrário, eu era sempre mais retraído e fechado. Então, eu não conseguia verbalizar as minhas dores para alguém. Tá? Então, isso, nesse período, quando a minha mãe faleceu, demoraram mais de 5 anos eu passar pelo luto. Uma coisa que você fala no seu testemunho, que por falar nisso, eu li esse testemunho atrás, e eu fui abençoada, e eu vi o seu testemunho atrás, eu fui abençoada, e fui muito abençoada novamente, lendo o seu testemunho. Queria que você então falasse sobre aquele momento tão denso da sua vida, em que você pensou em tirar sua própria vida. Foi uma conjuntura ali, foi praticamente, eu sempre, quando eu falo, né, sobre essa época da minha vida, que praticamente ali é o copo faltando só algumas gotas, né, para transbordar, porque foi uma sequência de eventos de 2000 até 2015, e chega ali no final de 2015, metade de 2015, os últimos estágios antes de eu pensar em tirar a vida, foi começar a ter fobias. Então, eu comecei a ter medo de sair na rua, por exemplo, para ir comprar pão, né? Eu já estava com um pensamento, tem alguém me seguindo, as pessoas estão sempre falando de mim por trás. Então, eu comecei a criar um cenário totalmente catastrófico e, ao mesmo tempo, onde que eu não me encaixava mais, né? E só que, novamente, eu não consigo falar isso. Até que eu vou para o meu apartamento e fico lá no meu apartamento, já assim, maquinando, né? Com todo o desenho.
E um amigo, ele me liga e fala, onde você está? Né? E para ele era a única pessoa a qual eu tinha mais a proximidade para falar coisas. Né? Eu me sentia seguro em compartilhar coisas com ele e da minha vida, né? Então eu falei para ele que eu estava num apartamento e eu contei ali um pouco. Ele falou, não, você precisa sair daí, né? E o detalhe, Rô, que quando ele foi uma alavanca ali, e tanto que isso acontece numa segunda-feira, e eu fui na terça-feira na IPAB, pensando que o CR era na terça. Só que chega lá, o que é? Acontece a reunião de oração. Então, eu vou para a reunião de oração, participo da reunião de oração, assim, porque eu já tinha colocado na minha mente que assim, eu precisava do CR, né, ir no CR, e aí eu fico na oração de terça-feira com os irmãos queridos, né, da terça, e eu vou na quarta-feira, e daquela quarta-feira em diante, de 2016, eu não saio do CR, né, eu continuo no CR. Como que você soube do Celebrando? E conta um pouquinho, então, conta como você descobriu do CR e conta da experiência, como que foi? Como que foi o seu processo, por favor? Eu conheci o CR nas chamadas ali do culto da IBAB, né? Ali no telão. Então, sempre passava, falava sobre o Celebrando ali a recuperação e me chamava a atenção, porque eu já tinha procurado ajuda. Eu fui para o setor de psicanálise da USP, cheguei, isso na metade de junho ali de 2015, só que não tinha vaga. Eu fiz ali, conversei com uma pessoa do corpo ali da USP, e ela falou, infelizmente nós não temos, então eu fiquei ali por um tempo tentando outras alternativas, mas me chamava sempre a atenção a chamada ali do telão das reuniões de domingo da IBAB. E aí foi. Então, conta como que foi essa experiência. Chegando lá, como é que foi? Conta um pouquinho da sua trajetória lá, por favor. Eu acho que já dá para perceber que quando eu busquei, eu acho que esse é um traço que eu também tenho, quando eu seto alguma coisa, um alvo, eu procuro ir até o final, né? E então eu estava ali já focado em participar do CR, e eu fui para a primeira reunião, para mim, assim, eu fui com o espírito mais aberto, até pela toda a conjuntura, pela necessidade, né? E eu cheguei no CR, peguei o folheto, fui bem acolhido ali na recepção, né? Passei pelo primeiro grupo, né? E já em todos os momentos, eu falei, puxa, tudo aquilo que eu já tentei e eu não consegui, tá? Então, eu tenho a convicção que aqui é um lugar seguro, porque já me chamou a atenção no acolhimento, né, a forma que eu fui acolhido ali na recepção. Eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? É aqui que eu vou ficar. Legal. Olha, deixa eu avisar tá chegando já algumas perguntas aqui, muito legais. E, pessoal, podem mandar as perguntas, que nós descobrimos um jeito muito legal de trabalhar com as perguntas. Nós vamos ter uns minutos aqui, no final, para responder essas perguntas. E, assim que terminar, nós vamos no ar no YouTube. Então, você faça de novo, nós vamos responder as perguntas que não deu para responder aqui, lá no YouTube. Tá bom? Então, podem fazer as perguntas. Will, fala um pouquinho mais da lição que chamou a atenção, se você pertenceu ao grupo de passos, o que fez a diferença? Porque no seu testemunho eu percebi que você passou um tempo no Canadá, né? E foi no Canadá que o seu pai acabou entrando em contato, fala um pouquinho do Canadá e volta, por gentileza, para um Celebrando. O que aconteceu lá dentro? Aí fica à vontade para falar o que tiver no seu coração, por favor. Tá bom, perfeito. A experiência do Canadá é uma experiência, para mim, muito enriquecedora, porque
Eu, com 12 anos, foi um período de muitos sonhos, né? E eu tive 3 sonhos, assim, que aconteceram bem nessa época. Que eu teria a oportunidade de trabalhar numa empresa de entretenimento, que um professor me falou uma vez, eu estava para fazer um trabalho de geografia, só que eu estava inclinado para fazer sobre os Estados Unidos, e ele falou, não, dá uma olhadinha no Canadá. E eu, quando eu comecei a fazer o trabalho sobre o Canadá, eu me apaixonei ali pelo Canadá. Eu falei, uau, é o Canadá. Então, eu tive a oportunidade, né, eu fui para estudar, fazer um curso, uma imersão, e até então eu não tinha ali uma experiência tão profunda com meu pai. E quando eu chego no Canadá, eu fiquei no Canadá aproximadamente 45 dias. Praticamente, a cada 2 dias o meu pai me ligava no Canadá. Tá? É interessante porque a primeira ligação já me causou uma surpresa. A segunda ligação me causou um espanto. A terceira ligação, eu já sabia o que estava acontecendo, que era uma maneira dele demonstrar, manifestar o amor dele, né? Ali à distância. E aquilo me abastecia, né? É como se tudo aquilo que ele não teve a oportunidade, ou pela circunstância, a conexão não gerou ali na primeira infância, né? No decorrer ali da fase adulta, já com 28 anos, acontece dentro dessa janela de 40 e poucos dias. E foi muito intenso, e ao mesmo tempo ver o carinho e aí ter essa observação, um olhar da figura paterna, né? E foi uma mistura também de sentimentos, para mim, assim, foi a minha primeira experiência fora. Eu já tinha ido para um outro país com meu irmão, mas foi a minha primeira experiência fora, completando o ciclo de uma jornada sozinho. Que riqueza. Que riqueza. Aí, Will, volta um pouquinho para o Celebrando. O que aconteceu lá com esse teu processo? E aí a gente já entra na questão do seu trabalho, né? Porque, né, conta um pouquinho como você chegou, o que tinha acontecido com a empresa e com os seus relacionamentos e tudo mais. Por favor. Então, o ápice lá de 2015, por volta ali de junho, eu já não estava dando conta de tanta dor, muita dor, muita dor. Ao ponto que eu estava com 2 unidades da empresa, uma em São Paulo e uma outra no interior, no segundo braço, e eu estava bem posicionado no interior e tinha uma feira para acontecer, uma feira muito grande ali da região, onde só convidados que participam. E faltando 5 dias para acontecer a feira, né, eu já estava com aquela síndrome do pânico, eu decidi não participar da feira. Todo mundo ficou ali chocado, né? Falou, nossa, como assim você não vai participar? A empresa que estava tudo pago, não, eu não vou participar. Os funcionários falaram, como assim a gente não vai participar? Não, nós não vamos mais participar. Né? E aquilo também chocou. Eu estava namorando aquilo, naquela época, a minha namorada, ela também não entendeu, ela falou, não, você pirou, né? Você pirou, é a última, é a decisão mais ao contrário que você já tomou, né? Eu não dou conta, eu não consigo, eu não suporto, né? E passado de um tempo, nós terminamos, só que logo em seguida, eu entro num outro relacionamento, e esse eu entro com mais profundidade, de novo, tentando buscar algo externo, hoje eu sei que tinha essa situação. E em 4 meses de namoro, foi assim, foi namoro, marcar a data do casamento, né? E não ter ali o término do namoro. E quando termina ali, já com aquele quadro mais acentuado do pânico, eu chego naquela situação, eu falo, eu não dou conta, literalmente, eu não dou mais conta. Não tem outra alternativa, e ali até então a única alternativa que eu tinha era aquela questão do apartamento.
Só que quando eu vou para aquela reunião de terça-feira, junto com meus irmãos queridos, foi ali, eu falei, até agora eu fiz 38 anos, eu fiz coisas que me trouxeram nesse resultado. Eu nem sabia, mas eu já tinha essa configuração. Eu quero fazer algo diferente nos próximos 38, né? Eu colocava esse chaveamento. E no CR, então, eu entro, faço ali, em março ainda está nas primeiras lições, então eu faço o ciclo de 2016 e eu entro para o grupo de passos. Para mim, foram dois grandes momentos da minha vida. A chegada do Celebrando a Recuperação, né? Eu não entendia essa ideia do eu sou o filho amado, não tinha ideia, nada disso. Chegando ali é como quase um cachorro que cai da mudança, né? E fala assim, ó, entra ali porque ali você tem ali um teto. Tá? Então, eu fui muito bem acolhido no Celebrando. Tem um irmão querido que hoje não faz, né, não está com a gente, mas ele é celebrante, ele me recebe, assim, com muito carinho também, né? Como ele recebeu muita gente também. O Caldeira? O Caldeira. Caldeira. O Caldeira, ele é uma pessoa muito, muito especial nessa minha retomada, né? O Caldeira, o André também, nessa minha jornada. E eu entro e faço o grupo de passos. O grupo de passos também foi uma caminhada com... Não tem, assim, tem como descrever, né? Mas mesmo descrevendo ainda vai faltar muito adjetivo para descrever o que é estar num grupo de passos. Will, fala um pouquinho mais o que foi acontecendo, né? Pensando também nessa questão do trabalho, né? Sendo que você era definido pelo que estava por fora, então essa empresa, essa quebra de relacionamentos, né? Como isso foi se organizando dentro de você? Tem algum versículo, alguma coisa assim que vem na sua mente, alguma lição especial, algum testemunho especial que te tocou nesse período? Então você chega em 2015, né? Exato. Eu chego em 16, fevereiro de 16. Né? Isso, 4 anos atrás. Fala um pouquinho desses 4 anos. 4 anos atrás. O primeiro ano no CR, para mim, ele foi muito intenso. Tá? Muito intenso, porque eu não entendi. Uma das lições que me marcaram, assim, que me marcou, foi uma lição que o Eduardo trouxe, que era do espelho, do retrovisor, de olhar para o retrovisor. Para mim, era uma lição emblemática, porque como eu sentia ainda os sintomas, então olhar para o retrovisor, mas como assim olhar para o retrovisor, sendo que eu estou aqui, né, eu quero olhar para frente. Então, tinha ali, eu não estava entendendo ali ainda, mas o que me chamou a atenção no primeiro ano foi uma fala sua, que quando você trouxe assim, a recuperação, ela é um processo. Ali caiu a ficha para mim, ali literalmente foi, bom, é isso, porque combinava com aquilo que eu já tinha desenhado antes, que eu não queria ter as mesmas vivências de antes, né? E eu já sabia que não era uma fórmula mágica, que eu não, assim, em 6 meses eu estou curado, né? Ou eu estou com a minha saúde emocional melhor. Então, quando o primeiro ano, para mim, é mais essa fala, né? Que é um processo. Uhum. Então, a organização dali, eu também entendi que era um movimento de trocar o pneu com o carro andando, né? Uhum. Porque, assim, que é um processo, eu não daria para parar, para ali resetar e continuar, para instalar alguma coisa nova. Eu tenho isso muito claro, porque quando eu saio ali só voltando antes e fazendo um gancho, quando eu saio da área corporativa para fazer o empreendedorismo, eu saio com uma mente assim,
terminei a minha jornada no empreendedorismo, no corporativo, e agora eu inicio no empreendedorismo. É como se eu quisesse terminar um período da minha vida e começar um novo. Dentro do Celebrando, eu aprendi que não é isso, que o meu passado faz parte da minha vida, e não tem como eu desassociar do meu passado, né? E isso, para mim, ele trouxe uma leveza, porque aí eu aceito todo o meu passado, né? E isso, para mim, foi algo enriquecedor, porque ali eu começo a entender uma parte do significado do que é ser um filho amado, né? Não, eu sou um filho amado com a minha história, né? Com a minha história, com a minha trajetória. Nossa, Will, aí fala um pouquinho sobre como você tem lidado com essa pandemia, com esse isolamento social dentro dessa vida corporativa, sem carteira assinada, né? Porque quem tem carteira assinada talvez tenha até um respaldo, mas para você, para mim, que somos profissionais livres, vamos dizer assim, nós precisamos do cliente, nós precisamos do trabalho. Como é que você tem lidado? Use esses próximos minutos linkando, celebrando com o que você tem feito. Quais são os encontros que você tem tido nesse período? Quais são os desencontros que você tem tido nesse período? Tá. Dentro nessa linha do Celebrando, eu tenho aprendido que eu me aprofundar cada vez mais nas minhas camadas interiores, né? Do autoconhecimento, de buscar me conhecer. E um dos pontos, já no segundo ano ali do Celebrando, eu coloquei ali, como se eu tivesse desenhado uma ficha, eu coloquei: tudo começa dentro de mim, tudo começa com energia e com saúde, tá? Então, com o meu histórico, eu venho trabalhando uma questão de anemia, né, na parte da saúde, e em outubro do ano passado, eu comecei a me sentir mais cansado, um pouco mais lento para as coisas, e no final de dezembro, início de janeiro, eu comecei a sentir ali um pouco de formigamento nas pernas, tá? E eu já tinha ali uma suspeita do que era, só que no início da pandemia, isso ali com o lockdown ficou mais evidente, assim, aquele impacto, né, do lockdown, tudo fechado. Aquilo me trouxe uma temeridade, mas ao mesmo tempo eu falei: é hora de eu ver a questão da minha saúde. E então eu fui buscar ajuda. Detalhe, né? Ao invés de eu ir ali para um clínico geral, não, eu já sabia que eu teria de ir para um hematologista e para um neuro. Então eu fiz esse caminho, e o primeiro ponto foi cuidar, né, restabelecer e voltar a fazer o tratamento da reposição da vitamina. Dentro disso, com esse movimento de lockdown, igrejas fechadas, né, e com a parte do meu trabalho, eu comecei a ajudar as igrejas a fazer as lives, né? Eu falei: não dá para ficar parado, tem de trazer luz também, né? Então, eu comecei primeiro a dar algumas palestras para pastores, para o pessoal de comunicação, porque... Antes disso, fala um pouquinho, você é formado em quê? A sua área, em empresas que você tinha, em que área? Só para a gente fazer esse link. Perfeito. Qual é o mundo corporativo? Isso. Bom, a minha formação, eu sou administrador, tá? E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas da área de entretenimento. Eu trabalhei por 10 anos na Fox Filmes do Brasil, uma empresa na área de cinema. Tive a oportunidade também de trabalhar na Columbia TriStar e na Disney, né, a Walt Disney Company. Então, a minha formação, a minha trajetória antes de sair aqui do empreendedor para vir para o empreendedorismo foi nessas empresas de comunicação, né, que tem um link de entretenimento e comunicação. E lá eu tive a oportunidade de ver como todo esse mecanismo, né, do encantamento do cinema, porque o cinema consegue, por exemplo, fazer com que uma pessoa fique 1 hora, quase 2 horas no cinema e ainda com
concentrado. Né? E eu vi uma semelhança com isso também, muito próximo do que está acontecendo com as lives, né? Com os cultos online. Né? E eu trabalhando já há 14 anos com fotografia e fotografia estática e o cinema, o vídeo, que é a fotografia em movimento, se completam, né? Então, eu comecei a conversar com os pastores e com o pessoal da comunicação para fazer essas conexões, para que a igreja chegasse também de forma mais confortável, né? E eu faço até uma brincadeira, na época, e para mim foi muito gratificante, porque eu falava para os pastores, para os líderes lá, nós, nesse exato momento, nós precisamos simplesmente abrir e acolher as pessoas, né? Não precisamos mais pregar o evangelho da maneira que muitas vezes é pregado no palco, porque Deus já está aqui nesse meio da pandemia, né? Não tentem fazer o serviço dele, né? Pelo contrário, só sejam os facilitadores, né? Porque, caso contrário, as pessoas que estão do outro lado, elas vão se desconectar muito rápido. Né? Muito rápido. E Will, como isso tem sido para você nesse período? Essa sensação, esse trabalho que você tem feito? Conta mais para a gente, que é o cerne do nosso encontro de hoje. Como tem sido estar fora de um trabalho, né, vamos por assim dizer, oficial, nesse período? Como você tem lidado com isso? Bom, eu vi o lockdown, esse período, como uma grande oportunidade para ajudar as igrejas e os irmãos a fazerem as lives, mas não só eles. Eu tenho um projeto também que é voltado para fotógrafos. E o que no decorrer dessa pandemia, né, eu olhando para os nossos colegas de profissão também paralisado, eu comecei a convidar outros profissionais, neurologistas, psicólogos, para falar com os fotógrafos. E para o quê? Para desarmar e falar para eles, assim, olha, nosso trabalho, a fotografia, é pintar com a luz, né? E o Evangelho de Cristo tem tudo a ver com a luz, né? E nesse momento de pandemia, quando as pessoas estavam falando muito sobre morte, medo, a instalação do medo, eu falei, não, a fotografia é a gente incentivar as pessoas a olharem ali os álbuns de fotografia, porque vão ter um ponto de ancoragem para reviver as boas memórias, né? Então, e nesse percurso, eu também estava com um projeto da empresa voltado também para uma área, para o marketing digital, e foi a grande oportunidade de eu fazer uma conversão para a empresa para lançar experts, cursos, né, dentro da pandemia. Então, a pandemia, no jargão, vamos colocar assim, né, evangeliquez, é transformar, né, o caos em beleza, né? Transformar o caos em beleza. Que coisa bonita, Will. Transformar o caos em beleza. Fala um pouquinho sobre esse transformar o caos em beleza na sua vida, no que diz respeito ao seu pai. Né? Eu não sei, deixa eu falar para os nossos queridos telespectadores. Olha que palavra velha, gente. Os queridos que estão aí nos ouvindo, o Will é alguém muito amado no nosso programa, ele cuida do grupo de procrastinação, ele é um dos líderes desse grupo, e ele fala muito sobre a questão de fazer o inventário diário. Ele é alguém que está conosco esses últimos 4 anos, assim, um exemplo de alguém fiel, que não é voluntário só para ser voluntário, porque você é celebrante. E é alguém que sempre eu procuro para saber como a gente está indo. Você tem um olhar sempre, esse olhar de luz, esse olhar tranquilo. Então, é alguém com quem eu quero sempre conversar, né? E eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre esse teu pai nesses últimos dias,
que cada vez que fala dele, me abençoa muito. Aí, em seguida, nós vamos fazer as perguntas, por favor. Perfeito. Uma grande oportunidade também, nesse período da pandemia, foi estreitar o relacionamento com meu pai. Mas estreitar o relacionamento de forma diferente, de uma forma sadia. E aí, forma sadia, entra os embates e os louros, né? E os louros também, né? Então, nesse período de pandemia, o meu pai, ele começa um pouco antes, né? Lá com a situação, quando ele passa por uma situação particular, né? Na vida dele de saúde. E o meu pai, ele, há quase 2 anos, meu pai ganha um celular, né? Por conta dele, ele teve um acidente, ele ficou amputado, né? E nesse período de recuperação, meu pai, ele compra um celular e a gente ajuda ele a conhecer as ferramentas. E nesse período de pandemia, algo que ele já gostava, mas que mais se acentuou foi fazer pães. O meu pai, ele começou no início da pandemia, né? Ele já sabia o que era like, sininho, essas coisas ele já dominava ali, né? Ele cuidava dessa parte do dia dele, né? De anotar receitas, de forma a me surpreender. Então, no início da jornada da pandemia, nós aproveitamos um período também para fazer pães, tá? E é um crescimento, tá, para a gente nessa jornada, porque os primeiros pães dão certos e de repente os pães ele começa a mudar as receitas e os pães eles acabam saindo ali fora do padrão. Agora o que me chama a atenção nesse período aqui de pandemia junto com meu pai foi ele respeitar o tempo e eu respeitar o tempo dele e, ao mesmo tempo, o meu tempo. Tá? Então, ao mesmo tempo, eu, com esse olhar também de celebrante, colocando alguns limites também, porque, às vezes, meu pai tem 83 anos, completou há cerca de 20 dias. Tá? E, então, esse período aqui, ele trazendo para a gente demandas também, né? Uma pessoa que hoje não tem a esposa e, ao mesmo tempo, tem aqui algumas necessidades, ele é altamente, assim, independente dentro da realidade dele, tá? E olhar ele e ver a dinâmica, né? Com 83 anos, ele ainda buscando conhecimento, fazendo diversos tipos de pães e na pandemia não ter parado, também foi um ponto de motivação, tá? E essa reconstrução da minha trajetória, do meu convívio com meu pai, no período da pandemia ficou mais forte, tá? Porque também tinha dias que ele não estava muito de papo também, né? Como também tinha dias que, quando às vezes ele pedia 3, 4 coisas para resolver na rua em momentos diferentes, eu também falava, olha, não dá, né? Não dá. Então, esse período de pandemia para nós tem sido, né, ainda, né, tem sido um momento muito, muito enriquecedor, né, de um conhecer o outro, de um respeitar o outro, né, de um respeitar o outro. Esse período da pandemia, com a relação eu e meu pai, tem sido de um aprofundamento, né? Eu tenho percebido que esse momento da pandemia nos fortaleceu também, né? Nos fortaleceu no sentido de eu olhar para as minhas vulnerabilidades e colocar uma linha para ser respeitado e, ao mesmo tempo, respeitando o espaço dele também, tá? Respeitar o espaço dele.
Olha, algumas perguntas estão aqui. O Renan fez alguma? Já começou alguma? Não, né? Dá para me ouvir? Eu estou te ouvindo. Tá bom. O Renan já fez alguma pergunta? Não, não, ainda Tá não. bom. Olha, um, um, a Maria Aparecida Lima dos Santos fala: Williams, você acredita que ter nascido prematuro pode ter influenciado nas suas questões emocionais? Eu acredito que tem uma parcela. Ele faz também, eu acredito que é uma conjuntura, tá? Tanto para questões da minha saúde, mas também para o excesso de cuidado que a minha família também trouxe numa luz de excesso de proteção, tá? Então, não só saúde física, mas também saúde emocional, porque muitas vezes, na minha primeira infância, às vezes eu queria fazer algumas coisas e a minha família também não deixava, né? Por exemplo, brincar com meus amigos na rua ou brincar, pular, essas coisas assim, sempre tinha um cuidado exacerbado, né? Então, não era só um cuidado, não era só uma questão física, biológica, mas também tinha uma questão emocional ali, né? Will, o que você poderia falar para essas pessoas que estão com muita dificuldade no trabalho, nesse momento, que perderam o seu trabalho, que ficaram sem rumo, como você, quando você teve as dificuldades no seu mundo empresarial? O que você poderia falar para elas? Boa. Primeiro, não restringir. Naquele momento que começou a ficar difícil o trabalho, porque a fotografia social não voltou ainda, voltou há um pouco, mas mais 6 meses. Estar aberto para novas oportunidades, né? E não restringir, eu acho que não restringir oportunidades, porque eu percebi também ao longo dessa pandemia algo muito relacionado à vocação, algo vocacionado. Eu acho que foi e ainda é uma grande oportunidade para eu olhar para vocações. Vou dar um exemplo aqui muito próximo de mim. Eu tenho familiares, e até isso aconteceu comigo, de eu me inclinar mais para as coisas que faziam sentido para a minha alma do que para o meu bolso ou para uma situação social, né? Então, por exemplo, eu vi muitas pessoas tocando, eu vi muitas pessoas fazendo pães, eu vi muitas pessoas dando aulas, né? Mas que não eram a atividade primária dessas pessoas, como aconteceu comigo também, né? Por exemplo, eu ajudar a dar a parte de streaming, né, nas igrejas não era minha profissão primária, né? Mas eu encarei como vocacional, né? Entendi. Então esse é um caminho e é quase um contraste, né? Porque se for olhar para o externo, tudo coopera para não ter paz, né? E um versículo que tem me acompanhado no último ano, em especial mais nessa pandemia, tá, Rô? É um versículo que é: conhecereis a verdade e a verdade os libertará, né? Então, quase todos os dias eu acordo lendo esse versículo para mim, né? Conhecereis a verdade desse dia, a verdade vai te libertar, né? Legal, verdade desse dia. Conheceis a verdade desse dia. Gostei, Will. Gostei. Como você superou a síndrome do pânico nessa trajetória? A Vanessa Soares está perguntando. Boa pergunta. Com o auxílio dos meus irmãos, né, dos meus amigos e irmãos dentro do Celeplan. Porque eu costumo dizer que nas salas de partilha, por exemplo, na sala de procrastinação,
são pessoas que eles conhecem muito mais de mim do que os meus familiares, do que, né, as pessoas do convívio social. Então, a sala, a partilha, ouvir a partilha, né, compartilhar, né, abrir o ouvido, né, para ouvir, né, escutar, isso é um grande início, e isso com certeza me ajudou a ouvir que eu não estava sozinho que as minhas questões não, ou tinha outras pessoas com questões muito próximas, né? Então isso foi me aliviando, né? Aquela pressão, aquele peso que eu carregava em minhas costas. Que precioso. A Maria Cristina faz uma pergunta interessante. Ela fala assim: eu tenho um sobrinho com 52 anos. Ele perdeu a mãe. A minha irmã, quando era criança, mas sofre muito até hoje, sérios problemas emocionais. Como eu poderia ajudá-lo? Pois a vida dele está toda em desordem. Né? Esse rapaz que também perdeu a mãe. O que poderia ser feito para esse rapaz, o Will, cuja mãe faleceu? Para essa tia, né? Ela é a tia dele. Tia, ótimo. Primeiro, respeitar que ali tem uma dor, tá? E que existe um luto. A segunda parte de como ajudar, essa é muito importante, que eu aprendi dentro do luto que um ilutado entende o outro ilutado, tá? Uhum. E o celebrando a recuperação, né, também me trouxe algo bem interessante, que é emprestar o ouvido e o ombro, mas ajudar a dar a direção. Então, é um conjunto, né? Emprestar o ouvido e o ombro, mas apontar uma direção, né? E a direção, hoje, eu colocaria um conforto, né, um celebrando a recuperação, um corpo, por exemplo, uma análise, né, uma psicanálise, algo, pessoas que estão ali, têm condições de dar um suporte, né, caminhar com a pessoa. Eu acho que esse é um ponto, caminhar com a pessoa. Caminhar com a pessoa, porque e no segundo ponto, eu acho que para mim foi ótimo, isso que aconteceu comigo, que me aliviou, foi quando eu aceitei que a morte, né, ela é algo da vida, né, e isso também fez toda a diferença para mim, porque isso acontece todos os dias, no sentido, né, do caminho da vida, faz parte da minha trajetória. Muito precioso. Tem uma pergunta aqui em inglês, eu não sei se a pessoa está vendo de fora do Brasil, mas a pessoa entende português, mas escreveu em inglês. How was your CR community helpful in your process? É a Megan Domingues. Como foi a comunidade do CR? Quão importante foi a comunidade do CR no seu processo? Como a família CR tem te ajudado nesse processo? Interessante, Rô. A família CR, para mim, não é clichê, tá? Para mim não é um clichê. Mas a beleza do CR é a diferença, não é a igualdade, né? É encontrar no CR pessoas que chegam com sensações de dores diferentes, né? A sala da rejeição, com nomes, com placas, com etiquetas diferentes, mas procurando com o mesmo objetivo, né? De ter uma novidade, estar em um momento melhor da vida. O CR, ele é um divisor de águas, assim, a ferramenta CR com os corações, os voluntários, a dinâmica, toda a sistemática do CR, e não só CR, mas qualquer outros, né, qualquer outro aparelho, vamos chamar assim, como o CR, com o mesmo sistema. Mas o CR, ele tem uma parcela
muito representativo no meu processo de recuperação. Eu sou grato a Deus, de coração mesmo, de verdade, sem fazer média, né, pela ferramenta e por esse instrumento CR. Que legal. Olha, a Valéria acabou de chegar a pergunta da Valéria, mas essa você vai responder lá no WhatsApp, tá bom? Então, espera só um pouquinho, eu quero dar só 2 recadinhos, aí nós vamos terminar aqui, tá bom, Will? Meus recadinhos são o seguinte, queridos. Primeiro, nós já temos falado um pouquinho sobre o nosso congresso que está acontecendo, e nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. As perdas nesse período da pandemia. Nós vamos ter o Renato Lieberman falando sobre isso, um psicanalista que tem caminhado conosco. Vamos falar sobre a importância da escuta. A querida Priscila Jacob vai estar falando sobre isso. Nós vamos ter 2 assuntos muito indigestos, mas importantíssimos. Como lidar com o machismo. E o outro indigesto, mas importantíssimo, é racialidade e racismo. E eu sei que vai ser abençoador para nós o Celebrando. E para você que quer implantar o Celebrando na sua comunidade, teremos como implantar o Celebrando, a recuperação, como implantar o Celebrando Kids, a Miriam e o Anderson vão falar sobre isso, como implantar o Celebrando, vai ser o Marcos Thieme e o pastor Gilberto que vão estar falando, e nós vamos ter assuntos sobre a gênese da compulsão emocional e a gênese da compulsão da codependência. Nós vamos ter 2 pessoas queridas lá do Nordeste falando com a gente sobre isso, e também um psicólogo que cuida de um grupo de recuperação, o Daniel Camaforte. Então, queridos, a nossa sugestão é que você faça logo a sua inscrição. Está em celebrandoarecuperação.org.br. Olha, celebrando a recuperação, tá bom? Sem os acentos. .org.br. Faça hoje, tá bom? Faça hoje para você não se esquecer depois. Nós ainda queremos mais crianças de 10 e 11 anos para o Celebrando Kids, tá bom? Celebrando Kids. Crianças com 10 e 11 anos, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos. Então, nós temos no nosso Instagram como você entra e você ajuda o seu filho, ajude o seu neto, ajude o seu familiar ou seu vizinho a ter um grupo em que eles possam dar nome às suas áreas de recuperação. E o último recadinho que o Renan passou para nós é que, para participar dos grupos de apoio que nós vamos ter agora, não precisa de inscrição. Nós temos aqui, onde você viu, CR Online, e basta você clicar lá e vai aparecer a lista dos seus grupos. Nós não teremos hoje o grupo lidando com a baixa autoestima, o grupo masculino, tá bom? Nós estamos carecendo de alguns líderes e esse grupo nós não teremos, mas você que entra nesse grupo vai com certeza encontrar um outro. Aí eu queria voltar aqui para o Will, e eu queria agradecer, Will, por ter partilhado do teu coração. Queria agradecer por você partilhar a tua vida conosco. O Celebrando, as nossas reflexões são importantes. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre lidando com uma vergonha. Estamos falando sobre as emoções. A anterior foi sobre a culpa, agora vai ser a vergonha. Porém, Will, as histórias de vida é que fazem o Celebrando. Então, muito obrigado por ter partilhado. Você tem uma última palavra para dar para os nossos celebrantes, para as pessoas que estão logo entrando para os seus grupos de apoio, Will? Tenho, Rô. Tenho sim. Que a cada quarta-feira, nós, independente se você ou se eu estou na minha primeira reunião do Celebrando, nós estamos sempre, né, um passo a mais da nossa recuperação. Toda quarta-feira que eu entro aqui, que eu participo das reuniões do Celebrando, é um dia menos lidando com a codependência, um dia menos lidando, né, mais fortalecido e menos procrastinado, com sensações de procrastinação. Então, o Celebrando, essa é a palavra, o fechamento que eu gostaria de trazer. A cada quarta-feira, a cada reunião do grupo de passos,
é um dia a menos daquilo que o fardo, né, tão pesado vai se tornando cada vez mais leve. Muito obrigada. Cada quarta-feira é um dia a menos na nossa área de recuperação. Exato. Vou sair com essa palavra e vou sair com aquela. Conhecereis a verdade desse dia. Essa verdade vai te libertar. A pergunta, mote, queridos, nesse momento é: o meu trabalho continua me definindo? Eu continuo sendo definida pelo que eu faço? Ou já estou no processo de ser definida por quem eu sou? Né? Basicamente, o Will falou sobre isso hoje. O que eu faço não é a minha identidade. O que eu faço é somente uma das coisas que eu faço. Quem eu sou dita quem eu faço. Então, a nossa pergunta mote é: eu ainda sou definida pelo meu trabalho? Você, homem, eu ainda sou definido pelo que eu faço? Ou eu já consigo me perceber como esse filho amado de Deus? Que Deus nos abençoe nas nossas partilhas. Vão para os seus grupos de apoio. Você está aqui pela primeira vez, vai para o Grupo da Conexão e nos veremos na próxima quarta, às 20h30, falando um pouquinho sobre o sentimento da vergonha. Mais uma vez, muito obrigada por essa tradução para os nossos queridos surdos. Muito obrigada, Will, por abrir o seu coração, e nos veremos novamente, queridos, na quarta-feira que vem. Tchau, pessoal. Tchau.